Olá, 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 muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para investir no seu futuro, né? No seu eu do futuro, como eu gosto de brincar. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Graças a Deus? Que maravilha! Eu espero que esteja todo mundo muito bem, tá? E aí, galera? Mais uma aula de sistemas de informação, nossa última aula, que vai tratar ali das unidades 3 e também da unidade 4, né, das unidades 3 e 4. E aí, agora um papo reto aqui, né? Será que ainda fala um papo reto? Enfim, uma conversa aqui, um dedo de prosa com vocês, eu só estou piorando, mas tudo bem. Já leram os e-books? Já leram a unidade 3 e 4 lá no Lava? Né? Se não leu ainda, vai atrás de ler. Né? Se era para ter lido a unidade 1 e 2, e se possível, já chegar aqui tendo lido a unidade 3 e 4. Né? Aluno Centro Universitário Ateneu, aluno Uni Ateneu, aluno preparado, aluno que já chega na sala de aula já sabendo aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser dado, né? Vem só para tirar as dúvidas. Mas, professor, eu não tenho como tirar dúvidas aqui nesse momento online, né? Nessa aula, o senhor está gravando, como que eu vou tirar as dúvidas? Bom, aí para tirar as dúvidas você vai utilizar o Fórum Tira Dúvidas, que está também lá no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Então, não tem desculpa, não tem por que chorar, tá? Tá tudo lá no seu ambiente de aprendizagem, lá no fórum do Centro Universitário Ateneu. Não vacila, tá? Não vacila. Vamos lá, bora estudar, bora focar aí no seu futuro, que é muito melhor, tá bom? Esquece a novela que voltou, né, que tá voltando aí, enfim, tá fazendo um reprise e parece que já vai tá voltando já aí. Então, esquece a novela, bora focar nos nossos estudos que é muito melhor, tá bom? Então, galera, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que são sistemas de informação, né? Falamos sobre as TICs, né, que é a tecnologia da informação, e também da comunicação, né? Vimos que os sistemas de informação, eles são compostos ali não somente pela tecnologia, né? A gente pensa que sistemas de informação é meramente a tecnologia que está envolvida ali na sua empresa, quando na verdade não é, né? É mais do que a tecnologia. Quando a gente fala de sistemas de informação, a gente fala também, claro, ali dos processos, né? Dos procedimentos que fazem parte ali da empresa, né? Assim também como as pessoas, né? O material humano, os recursos humanos da empresa. Então, sistema de informação tem o que? Tem tecnologia, tem pessoas e tem também processos. Vimos também que a, a tecnologia em si, que faz parte ali do sistema de informação e tem uma interdependência com os negócios, com os processos da empresa. Por quê? Por que tem essa ligação? Porque as empresas têm normas, as empresas têm leis, as empresas têm estratégias bem definidas. As empresas, cada uma delas tem uma natureza, tem um negócio em sua essência, tem uma essência, melhor dizendo, em seu negócio. Então, cada empresa ali pode parecer igual, né? Cada empresa pode parecer muito uma com a outra, mas cada empresa em si, né, tem o seu diferencial. E é pensando nesse diferencial de cada empresa que cada organização vai escolher a sua tecnologia, né? Porque deu certo em empresa X, que eu tenho que comprar exatamente aquilo, investir da mesma forma que a empresa Y, né? Então, na empresa Y. Então, é, a tecnologia sim tem uma interdependência ali juntamente com as regras do processo, né? Ok? Tranquilo? Show de bola? Então,
Vamos continuar aqui a nossa aula. A nossa aula vai tratar da unidade 3 e também da unidade 4. Nós temos muita coisa para falar. Lembrando, né, que essa aula ela é uma revisão, não tem como a gente falar de tudo que está lá no seu material. Então nós vamos pegar ali os pontos mais importantes presentes em cada um dos materiais, ok? Então, você não pode deixar de ler, é importante a leitura, tá certo? Que fique claro isso. Então, vamos lá, simbora, vamos para a nossa aula. Então, vamos lá, aula de número 3. Galera, seguinte, a gente conversou na última aula, falando justamente que quando a gente está falando de sistemas de informação, a gente tem como dividir esse sistema segundo níveis organizacionais, né? Qual era o primeiro nível, né? O nível da base da pirâmide. A gente colocou a imagem de uma pirâmide aqui no nosso slide. E aí, qual era o sistema que estava na base da pirâmide? O sistema que estava na base da pirâmide era justamente o SPT, né? O que é o SPT? É o Sistema de Processamento de Transação, né? De transações ou transação, enfim, Sistema de Processamento de Transação. E aí, por que esse sistema está ali na base da pirâmide, né? Por que está ali? A resposta é bem simples, tá, galera? Porque esse sistema ele funciona a nível operacional, né? Como assim? Todos os processos mais básicos da empresa, todas as atividades rotineiras da empresa, aquelas atividades do cotidiano da empresa, tais como entrada de pedido, emissão de notas fiscais, requisição de materiais, lançamento de produção e registro de pessoal, todos eles fazem parte do sistema de processamento de transação. Todos eles estão no nível operacional. Todos eles fazem parte da base da empresa. Tem certas empresas que sem esses recursos aqui, a empresa nem mesmo vem a existir. Tá? Então, quando eu falo de sistema de processamento de transação, eu estou falando de um sistema que vai pegar ali tarefas bases, tá? Tarefas rotineiras, tarefas que acontecem periodicamente na empresa. Por exemplo, né, o sistema de registro de pedidos de vendas, né, expedição de mercadorias. Todo santo dia, numa loja de eletrodoméstico, tem alguém tirando um pedido. Todo santo dia, em uma loja de eletrodomésticos, tem alguém tirando o pedido, tem alguém fazendo a expedição da mercadoria. Então, esse sistema, perceba que ele dá entrada de cara, que dá logo de cara a entrada, como é que se diz? Nos processos da empresa. Né? É o atendimento inicial, o abre alas, né? De uma empresa de vendas. Né? Então, quando eu estou falando de tirar pedido, pensa bem, quantos e quantos pedidos não são tirados em um único dia? E se a empresa não for uma empresa pequena, for uma empresa grande, uma empresa nacional, a nível nacional, né? Guarda essa informação, fica pensando aí na quantidade de pedidos que não são tirados, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sistema de reservas no hotel. Você acha mesmo que alguém que trabalha numa recepção de um hotel, né, vai sair batendo de quarto em quarto, de porta em porta,
perguntando se o quarto está vazio ou se o quarto está cheio ou ocupado? Claro que não, né? A recepção de uma rede hoteleira relativamente grande precisa ali de um sistema capaz de verificar, né, os registros dos hóspedes, né, quais quartos estão ocupados, quando que eles serão desocupados, se tem que dar o aviso ou se não tem que dar o aviso para o hóspede, né, dizendo que a diária vai acabar. Né? Então, sem dúvida alguma. Até porque, assim, se o hóspede decide, por exemplo, passar mais tempo, o hotel tem que saber se tem que dizer não para o hóspede, né, passar mais tempo, ou tem que dizer sim, se tem outra reserva futura, se tem uma reserva, se não tem reserva futura, enfim, tem que ver uma série de questões. E ainda mais num período como esse, onde você tem sites como o Trivago, Booking.com, Decolar.com, que auxiliam também esses hotéis na hora de fazer uma reserva, né? Então você precisa também de sistemas que conversem com esses outros sites, né? Com esses outros serviços. Então, claro, se é um hotel pequeno, uma pousada pequena, você pode até, vai lá, né, tentar diminuir ali o teu trabalho com alguma outra coisa. Mas mais uma vez, se o teu negócio cresce, sim, você precisa de um sistema para poder lhe auxiliar, né? E aí, de uma forma geral, perceba que mais uma vez, ó, entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Lembro da última aula? Vamos supor, horas trabalhadas dos funcionários. Alguém vai chegar lá e vai bater o ponto. Você tem uma entrada. Essa entrada, a pessoa vai utilizar o tinindor, né? Acho que é esse o nome do aparelhinho que mede não. Que você bate o ponto, né? Acho que se chama tinindor aquele negócio. Enfim, você vai bater seu ponto, aquilo dali vai ser uma entrada. A sua digital, ela vai ser processada, mas tem um detalhe. Para ela ser processada, para saber que aquela digital de fato é sua, é inicialmente feito um cadastro. Né? Você inicialmente coloca o seu dedinho lá no aparelho, a pessoa coloca lá o número do seu CPF, da sua carteira de trabalho, e esses dados, eles são armazenados no banco de dados da empresa. Então você tem um arquivo de dados que armazena aquelas informações, e sempre que você vai bater o ponto, é sempre adicionada a quantidade de horas que você trabalhou nesse arquivo de dados. E aí lembra captação de dados, armazenamento de dados, recuperação dos dados e também a disseminação. Esses arquivos eles vão ser depois recuperados, mais uma vez processados, e no final você vai ter ali um relatório, entrada, processamento e saída. Olha só, que é a saída? São documentos e relatórios onde você vai ter lá a sua presença e, por fim, né, um relatório como, por exemplo, o contra-cheque da pessoa, né, o olerite, né, ou cheque de pagamento. Então perceba que o sistema de processamento de transação, né, exige, e aí eu volto aqui, ó, na história dos pedidos, um alto poder de processamento. Exige que seja trabalhado com uma quantidade de dados muito grande, né? E aí vem justamente as características do SPT. Processa grandes volumes de dados, né? Processa grandes volumes de dados. E aí lembra que eu falei para você, ó, pensa numa empresa, pensa numa loja de eletrodomésticos que trabalha a nível nacional. Né? Quantos pedidos não são feitos ali pelos vendedores? Né? Quantos pedidos não são feitos pela internet? E
quantas expedições, né, que tem que ser feitas de produtos nos mais diversos galpões logísticos distribuídos Brasil afora, né? Então, o SPT em si, ele precisa trabalhar muito bem com esse grande volume de dados. E por ter um grande volume de dados, precisa de um grande poder computacional, né, que esse grande poder computacional ele vai gerar uma alta velocidade de processamento, justamente para conseguir tratar esses altos volumes de dados. É uma quantidade de dados muito grandes que são geradas a partir desses sistemas. E aí, claro, precisa de um poder de processamento grande. Então, essas empresas, geralmente, elas têm computadores, né, servidores muito bons que fazem todo o processamento, né, desse grande volume de pedidos, né? Então, é sem dúvida alguma um investimento em tecnologia muito grande, né? A maioria das fontes de dados é interna e a saída é destinada principalmente a um público interno. Por quê? Porque o sistema de processamento de transações, como são rotinas internas da empresa, a sua saída acaba que também é sim para o público também interno, né? Processa informações regularmente, seja diariamente ou semanalmente, exige uma grande capacidade de armazenamento, ou seja, tem a necessidade de um banco de dados, né, que é justamente isso aqui que eu falei para vocês, nesse arquivo de dados, guardando todas as informações. Os dados recebidos e enviados são organizados e formatados no modelo padrão. Por quê? Galera, quando a gente trabalha com o computador ele precisa trabalhar com um padrão de dados, tá? Até mesmo se ele for gerar relatório utilizando esses dados, né? A informação ela não pode vir de qualquer forma, o computador não vai adivinhar como que a informação vem. Então, se o computador não vai ter como adivinhar como a informação vem, você precisa dizer para ele como que vai ser recebida essa informação. Então, se você preenche formulários na internet, muitas vezes eles já colocam assim, olha, preencher o CPF somente com números, né? E aí você vai e não precisa colocar os pontos e hífens, né? A mesma coisa acontece com as datas, né? Não precisa colocar muitas vezes aquelas barras que aparecem nas datas, né? Alto nível de detalhamento dos dados, pouca complexidade de cálculo, geralmente são operações simples, necessita de alto nível de precisão, integridade de dados e também de segurança, né? Quando eu falo aqui de integridade, né, estou falando de um dos princípios da segurança da informação, que é justamente entender que aquela informação, né, aqueles documentos, daquelas operações, eles não podem ser alterados, né? Você precisa de quê? Você precisa de confiabilidade durante todo o processo. Até porque se por acaso um processo for interrompido, esse fluxo de dados que foi interrompido pode ser fatal, né, para a empresa. Já falando um pouquinho dos sistemas a nível gerencial, esses sistemas a nível gerencial, né, a nível tático, eles também fazem parte das atividades rotineiras de uma empresa. Só que tem um detalhe, um sistema a nível gerencial, ele está mais preocupado ali com o monitoramento da empresa, né? Os gerentes, qual a função dos gerentes? É supervisionar trabalhos, é monitorar trabalhos, enfim. É organizar a rotina da empresa de uma forma geral, né? Então, o sistema gerencial vem justamente para auxiliar, né? Dar um apoio tático, dar um apoio gerencial. E aí você tem dois sistemas ali básicos, né? Você tem o sistema de informação gerenciais e você tem também o sistema de apoio à decisão.
No sistema de informação gerencial, vai oferecer resumos ali das operações básicas, né, aquelas transações operacionais que é feita justamente lá no SPT. Aqueles dados que são gerados pelo sistema de processamento de transações, eles são agrupados, né, eles são sintetizados e apresentados ali num formato já pré-estabelecido. Alguns relatórios gerenciais que nós podemos ter são relatórios periódicos, né, relatórios programados, relatórios de exceção, a gente vai pegar basicamente um momento, um período específico da empresa, tentando coletar informações ali de uma atividade excepcional, de um momento excepcional que a empresa teve, e também um relatório pode ser feito por demanda. Algumas características, né, suporte a decisões estruturadas nos níveis operacionais, geralmente são orientados para relatórios, né, e também de controle, projetados para relatar operações existentes, né, ajudar no controle das atividades diárias, tem pouca capacidade analítica, geralmente ajudam na tomada de decisão, né, usando dados passados e também dados presentes. Né? Enfim, também tem uma orientação mais interna do que externa. Já os sistemas de apoio à decisão, como o nome já está dizendo, eles dão suporte a decisões que muitas vezes elas são menos rotineiras, mas ainda assim são decisões que são mais estruturadas, né? São decisões que fazem parte já da estrutura do negócio. Né? De uma forma geral, fornecem um suporte computacional que visa ali auxiliar na sua tomada de decisão, né? Onde os usuários vão poder trocar suposições, fazer perguntas e incluir novos dados. Um exemplo de sistema de apoio à decisão é, por exemplo, a seleção de preço e também uma rota de uma determinada companhia aérea. Né? Então, tem tem um sisteminha bem bacana. Opa! Tem um sisteminha bem bacana que é o site da Decolar.com. Né? O site da Decolar.com ele é bem interessante justamente porque ele te promove uma opção de escolhas que lhe dá justamente um apoio à decisão. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Eu até fiz aqui uma simulação inicial. Acho que está até gravada já aqui. Decolar.com, tá aqui, ó. Fortaleza, indo para São Paulo, saindo no dia 24 e voltando no dia 31, né, para 2 pessoas. E aí, olha só, ele demora um pouquinho mais, perceba que na verdade não é nem um site que está carregando, é o sistema deles em si. Pronto, carregou aqui. Olha só que interessante. Primeiramente, né, ele mostra aqui os preços por companhia, né? Então você tem aqui a Azul, Gol e a Latam. E aí ele fala, olha, se você quiser viajar para São Paulo aceitando uma parada, o mais barato que tem aqui para você é no valor de R$ 1.059, né? R$ 1.059. Caso você queira um voo direto, o mais barato que teremos para você é o da Gol, né? Que vai custar para 2 pessoas, no caso, R$ 2.315. Né? Bom, se você quiser 2 paradas ou mais, até tem, mas não vai ser vantajoso para você, né? Então perceba que logo de cara que ele já lhe dá algumas opções, né? Ele mostra até aqui a bagagem, o que é que inclui, né? O que é que você pode levar, o que você pode despachar, se não pode despachar, enfim, esse tipo de coisa. Outro ponto bem interessante aqui é que ele coloca aqui para você uma variação dos preços pegando 3 dias para trás e 3 dias para frente. Então, por exemplo, se eu quiser sair, ao invés de sair no dia 24, quiser sair no dia 21, para voltar no dia
28 ou então no dia 3, ó, ele me dá aqui todas as possibilidades, né, os menores preços, tanto viajando no dia 21 como voltando, ó, no dia 28, 29, 30 até o dia 3. Enfim, ele pega 3 dias para trás e 3 dias para frente, tanto na saída como também na chegada. Isso é bem interessante. Às vezes você está disposto a gastar um pouquinho mais, né? Por mais que esse seja o melhor valor, mas às vezes você está disposto a gastar um pouquinho mais para sair antes ou para sair depois, né? Aqui na tendência de preço ele mostra aqui qual mês tende a ser mais barato. Então perceba que os meses aqui de abril e maio, geralmente até metade ali de junho, né, são os meses mais baratos. Então, se você tem a possibilidade de você viajar nesses meses, ele mostra que é interessante. Mostra também um mês que é relativamente mais caro, que é justamente ali o mês de julho, né, que tem uma demanda maior, já que é o mês de férias, né, eles chamam de período de alta estação, né, uma coisa assim. Né? Então, perceba que você tem aqui um sistema de apoio à decisão que ele é voltado ali para o usuário, né, voltado para pessoas ali que queiram de repente comprar uma passagem, algo bem interessante. Um outro exemplo também de sistema também voltado ao apoio da decisão é padrões de compra do cliente, né? Além de detecção de fraude também. Os cartões de crédito, eles fazem um perfil seu, né? Se engana quem acha que não, mas enfim, o cartão de crédito ele sabe mais ou menos ali, as empresas de cartão de crédito sabem mais ou menos o que você está consumindo. Né? Quer dizer que eles estão direto olhando para a sua fatura? Sim e não, né? Só que quem faz isso na verdade não é uma pessoa, em si um robô, né? Um sistema. Cada estabelecimento que você passa o cartão é como se ele tivesse um rótulo no supermercado, né? Gasto com alimento, loja de tecnologia, dispositivos eletrônicos, enfim. É como se tivesse um rótulo em cada uma dessas lojas. E aí, cada vez que você passa o cartão, ele vai mapeando ali que tipo de consumo você tem. Só que, à medida que você vai utilizando o cartão, ele vai melhorando esse teu perfil. A tal ponto que, de repente, se você viajar, né, se você decidir, sei lá, ir para... não, quero ir para Inglaterra, né, e de repente aparece comprando um iPhone por lá, muito possivelmente o seu cartão ele vai ser bloqueado. Mas o meu cartão vai ser bloqueado por maldade da operadora do cartão? Muito pelo contrário. Na verdade, seu cartão vai ser bloqueado por uma questão de segurança, né? Estão tentando lhe proteger. Tá? Que fique muito bem claro isso. Justamente por você estar fugindo do seu padrão de compra. Aquele não é o seu padrão de compra. Se seu padrão de compra é comprar roupa no centro da cidade, o que é que você está fazendo comprando um celular em outro país, né? Então, automaticamente eles procuram bloquear o seu cartão de crédito, né? Caso você queira evitar de ser bloqueado, você tem que ligar para a operadora do cartão e solicitar não, na verdade, avisar que você vai viajar. E detalhe, né? Eles nem liberam todo o seu cartão. Eles liberam uma parte do seu cartão justamente para também aumentar a sua segurança, né? Para que o seu cartão você não passe, você não extrapole o seu cartão lá fora, né? Enfim, também localização da loja, composição de mix de estoque na cadeia de eletrodomésticos, né? Enfim, que tipo de eletrodomésticos eu vou ter na minha loja, né? Tem várias formas de encontrar padrões aí. Você pode ter dentro do sistema de apoio à decisão, né? De forma, o sistema tático gerencial de uma forma geral,
Você pode ter análise de sensibilidade, análise do tipo what if, né? Análise de busca de metas, enfim, otimização também, enfim, você tem uma gama grande aí de análise que você pode fazer, né, utilizando esses sistemas. Algumas características: oferece aos usuários flexibilidade, opera com pouca ou nenhuma assistência de programadores profissionais, proporciona suporte para decisões e problemas cujas soluções não podem ser, às vezes, antecipadas, né, com antecedência. Já o sistema a nível estratégico, ele é um sistema voltado já para a alta gestão da empresa, para o alto escalão da empresa. Como ele é um sistema voltado para o alto escalão da empresa, essas informações elas geralmente aparecem de forma ainda mais sintetizada, né? Elas aparecem ali utilizando geralmente gráficos, utilizando imagens, utilizando, enfim, uma série de recursos para melhorar ali a visão dos empresários para o seu negócio, né? Tanto que tem, por exemplo, capacidade também multivisão. A SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação aqui do estado do Ceará, ele tem um sistema como esse para dar apoio na logística das escolas, né? Então, se por acaso a frequência dos alunos foi feita ou não foi feita, né? Se a frequência como que está a frequência dos alunos, se está alta, se está baixa, se os alunos estão frequentando mais português ou estão faltando mais no dia que tem geografia, enfim, é um sistema onde lhe dá uma visão mais ampla da escola, né? Então, por meio desse sistema, você tem como fazer, por exemplo, uma análise drill down, né, que nada mais é do que um mergulho, é você partir do macro e ir caminhando para o micro. Por exemplo, eu tenho uma rede de lojas no Brasil e aí as vendas baixaram, né? Que região baixou? Ah, não, foi o Nordeste. Em qual estado do Nordeste fez minhas vendas baixarem? Ah, foi o Ceará, mas pô, o Ceará como um todo? E tem alguma loja específica? Foi uma loja de Fortaleza. Até chegar em mais detalhes, podendo verificar se foi um produto que teve uma baixa adesão ou se foi um vendedor específico que naquele momento estava mais desmotivado e aí não vendeu o que ele venderia antes, né? Enfim, tem toda uma questão. Enfim, fatores críticos, análise de tendência e também relatórios de exceção, que alguns relatórios que aparecem aí pra gente, né? As principais características: a facilidade de uso, manipular uma variedade grande de dados internos e externos, né, também qualitativos e também quantitativos, executar sofisticada análise de dados, afinal de contas, né, mais alto escalão na empresa, fornece flexibilidade e também alguns recursos abrangentes, né, de comunicação e também uma comunicação feita também para outros gerentes, né? Então, perceba aí que você tem três níveis principais, né? Que é o nível operacional, né? Que é o sistema de processamento de transações. Você tem dois sistemas básicos aí também a nível tático, né? A nível gerencial, que é o de apoio à decisão e também o gerencial. E você tem o sistema também a nível estratégico, né? No material de vocês tem outros sistemas, né? Fala um pouquinho de ERP, fala um pouquinho de CRM, de BI, né? Que é Business Intelligence. Então é interessante que vocês deem uma lida também no material para, claro, entender um pouquinho mais daqueles sistemas que estão lá, tá bom? Business Intelligence é uma coisa bem bacana, tá? ERP também é importante que você leia, tá certo? Vamos passar aqui para a unidade 4, tá? Para a gente caminhar aqui para o final da nossa segunda aula. Tá? Galera, com a entrada da internet, acabou que nós temos agora uma
série de possibilidades, né, de fazer novas transações que antes você não tinha. Hoje você tem como comprar passagens pela internet, a gente acabou de ver inclusive um site que auxilia nisso. Você tem como pagar contas pela internet, apesar que tem banco, né, que simula uma fila pela internet, né? Ele simula a fila que você pegaria, só que pela internet. Mas enfim, compra de livros, né, compra de dispositivos eletrônicos e por aí vai. Você tem uma série de coisas que você consegue hoje facilmente comprar pela internet. E, claro, as empresas usam essa tecnologia, usam a internet para tentar obter vantagens competitivas, né, satisfação dos clientes, uma redução de custos, óbvio, né, tentando também aumentar ali seu market share, né, ou seja, sua fatia de mercado, melhorar sua lucratividade, ter operações mais eficientes e também melhorar ali sua capacidade de venda. Afinal de contas, quando você está trabalhando na internet, você sai daquele espaço físico que você estava antes, aquele espaço que é delimitado basicamente ali pelo shopping ou pela região, né, pelo bairro, e você passa a atender uma gama muito maior de pessoas pela internet, tá? É, um detalhe, tá, que não é porque você está trabalhando pela internet que você vai simplesmente abandonar a loja física. Não é assim que acontece. Tá? A gente sabe muito bem que as lojas físicas elas têm sim a sua estratégia, né? Principalmente que muitas delas estão dentro de grandes centros comerciais. Tá? Muita gente pensou que com a vinda da internet, com as vendas feitas pela internet, os shoppings eles iriam desaparecer. Quando na verdade não, eles não vão desaparecer nem tão cedo. Os shoppings eles vão existir durante muito tempo. Ah, os shoppings, galera, principalmente aqui no Brasil, eles não são somente centros comerciais. Os shoppings não são locais meramente que você vai lá fazer uma compra. Né? Essa não é o único objetivo do shopping aqui no Brasil. Se você for pensar bem, os shoppings hoje, eles, com o advento da internet, com o aparecimento da internet, eles hoje trabalham muito mais com serviços. Né? Então, você vai ao shopping como uma opção de lazer. Né? E, claro, você tem ali uma praça de alimentação, você tem uma opção para a criança brincar, você vai resolver algumas coisas no shopping, né? Enfim, você tem uma variedade bacana de produtos ali e serviços dentro do shopping, mas não é somente para comprar. Além de que não é todo mundo que tem acesso à internet e tem a habilidade de fazer compras online, isso é algo ainda muito recente. Tem gente que acha que não, que vai mudar tudo, quando na verdade não é bem assim que a banda toca, certo? E se tratando das lojas, né, das lojas físicas, que tem também aquelas varejistas, né, que tem também as suas lojas online, né, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas, né, elas transformaram as suas lojas físicas em também pontos de apoio e pontos de distribuição. Né? Então você, quando compra alguma coisa, você tem a opção de retirar aquele produto na loja física. E você tem uma contrapartida ali que nada mais é do que o frete grátis. E aí você se obriga a ir ao shopping ou a ir à loja, por mais que não seja dentro do shopping, você acaba entrando na loja. E entrando na loja você vai ver, observar outros produtos que também estão ali e sim, você de repente vai querer comprar outras coisas ali além do produto que você foi pegar, tá? Não, uma coisa que a gente tem que entender é que não existe almoço grátis, tudo tem uma intenção ali por trás, tá bom? Então, não, vamos fechar tudo que é físico, vamos ficar só pela internet. Desculpa, isso não vai acontecer. Então antes você tinha ali
informações que antes eram armazenadas unicamente no papel. A segurança ela é relativamente simples, né? Você podia simplesmente restringir ali o acesso. Só que os tempos mudaram, né? Hoje em dia você tem centro de processamento de dados, você tem computadores, você tem dispositivos wireless, notebooks, e tudo isso veio trazendo novos conceitos, como por exemplo o conceito de segurança da informação, né? Um conceito que vem trazer 4 princípios básicos ali, que é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e também autenticidade, né? Que são 4 princípios ali que vão fazer parte ali da segurança da informação. E, é, é, mas assim, o que é que a gente entende por comércio eletrônico, né? O que é o comércio eletrônico? Nada mais é do que toda e qualquer forma de transação onde as partes interagem eletronicamente. Hoje em dia você tem, o nome disso é e-commerce, né? Ezinho commerce. Mas hoje também você tem uma variante ali do e-commerce, que é o m-commerce, né? Que é o mobile commerce, né? O comércio que é feito por meio de dispositivos móveis, como por exemplo o smartphone. Né? Então acaba que é uma variante aí, um subtema aí do comércio eletrônico. Mas fato é que o comércio eletrônico ele sim permite uma flexibilidade, permite trabalhar mais próximo de fornecedor, controlar ali seu estoque, desenvolver produtos, fazer pesquisas de mercados e por aí vai. Mas assim como todo e qualquer outro negócio, existem sim os bons e velhos business to business, né, que é o negócio a negócio, que onde tanto compradores como vendedores são empresas, né, o negócio a consumidor, né, o business to consumer, né, o B2C, onde os vendedores são empresas, os compradores, não computadores, tá? Compradores são indivíduos. O negócio é governo, onde é, você vai ter ali negócios que são feitos entre empresas, né, e também organizações governamentais, como por exemplo a emissão de nota fiscal, né, o recolhimento de impostos, né, imposto municipal, imposto federal, estadual e por aí vai. Aí o governo é consumidor que vai incluir ali os serviços prestados pelo governo ao cidadão comum. Né? Algumas características, vantagens do comércio eletrônico, a gente pode citar aqui: possibilidade de atingir um número muito maior de clientes, adquirir materiais e serviços, né, de outras empresas a um custo menor, redução ou eliminação de canais de distribuição, redução dos custos de criação, processamento, distribuição, armazenamento, enfim, a internet ela é mais barata, né, e você trabalhando com o marketing digital que está em alta, está em grande alta, você consegue disseminar informações, propagandas muito melhor direcionadas, redução de estoques e despesas administrativas, redução dos custos de telecomunicação, permite que pequenas empresas concorram também com grandes empresas. Publicidade, né, tem condição de utilizar multimídias, ser constantemente atualizada, proporciona de maneira geral a aquisição de produtos e serviços também mais baratos, oferece mais escolhas aos consumidores, permite aos clientes comprar ou fazer transações 24 horas por dia, não tendo que esperar a loja abrir para poder comprar o que eu quero, permite ao cliente obter produtos personalizados a preços competitivos, possibilita a participação de leilões virtuais, enfim, por fim, permite também aos consumidores interagir em comunidades eletrônicas. Então, assim, você tem ali uma grande quantidade de vantagens, né, que você tem em utilizar o comércio eletrônico, né? Ah, professor, só tem vantagem, né? Não tem desvantagem? Claro, claro, sim, claro que tem desvantagens, né? Mas muitas vezes essas desvantagens elas são muito mais
uma questão de gosto no atendimento do que um problema em si, né? A gente pode, por exemplo, citar como desvantagem, pegando aqui uma livraria, a dependência, melhor, o esquema automático de preços, né? Quando você tá comprando ali numa loja virtual, você sabe muito bem que amanhã uma promoção pode acabar e aí você vai perder aquele preço que você estava olhando, né? Então, a variação de preços pela internet era muito maior do que na loja física, né? Não que não quer dizer que na loja física no dia seguinte não mude o preço, a gente sabe que muda. Só que na internet é muito mais fácil ter essa variação. Às vezes tem empresas que lançam promoções simplesmente na madrugada, né? Algumas formas de comércio eletrônico, você tem a venda direta ao consumidor, ou seja, as empresas vendem diretamente do fabricante ou do prestador de serviço para o consumidor. Tem também intermediários, onde grande parte do volume B2C, né, é gerado pelo uso de intermediários eletrônicos que vendem online os produtos ou serviços de terceiros. Diga-se de passagem que a Amazon e a Submarino, elas trabalham muito bem com esse tipo de venda, né, por venda por intermediário. Muitas vezes as empresas hoje elas estão criando marketplace, né, dentro do seu site. Então, por exemplo, Tramontina tem como se for, ela vende dentro da Magazine Luiza, se não me engano, e você pensa que está comprando na Magazine Luiza, quando na verdade está comprando pela Tramontina. Tanto que você tem que ficar de olho lá na loja, né? Vendido e entregue por Tramontina, ou vendido por Tramontina e entregue por Magazine Luiza. Enfim, tem algumas diferenças que é importante ali você hoje em dia ficar de olho. Até mesmo porque vai ter uma alteração ali no frete. E tem as varejistas, né, que tem lojas reais e também virtuais, como eu já falei para vocês, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Casas Bahia. Já a Amazon e a Submarino, elas trabalham somente com lojas online, né? Não tem loja física. Alguns serviços, né, que a gente tem online, setor bancário, como por exemplo o Banco do Brasil, comércio de títulos, né, por exemplo, mercado acionário, renda variável, corretoras. Hoje em dia você tem corretoras online como a Rico, Clear, XP, enfim, tem outras. Busca de empregos, como por exemplo o InfoJobs, acho que botei mais um S aqui. Viagens, você tem o Trivago, tem Decolar.com, tem Booking, né, que auxilia na sua viagem. E se você estiver procurando ali também um imóvel para alugar ou para comprar, você tem o Zap Imóveis e tem outros também, né? Acho que é Vila Real, enfim. Você tem outros sites que você pode utilizar para poder buscar imóveis. Mas o fato é que você tem aí uma gama de serviços muito grandes que estão todos pela internet, né? Formas de pagamento, você pode pagar geralmente por cartão de crédito, boleto, e tem também os programas de cashback, né, que você faz uma compra e recebe dinheiro de volta. Esse dinheiro que você recebe de volta você pode utilizar ali para fazer novas compras, né, utilizar esse saldo para fazer novas compras. E por fim, você tem algumas formas de atendimento ao cliente. Geralmente, quando você entra no site, você tem as chamadas FAQs. As FAQs são as perguntas mais frequentes, né? Então o cliente, o consumidor pode ir nessas FAQs procurar as dúvidas que ele tem. Geralmente já estão respondidas lá, não precisa entrar em contato com mais ninguém. Mas enfim, tem o e-mail também, os clientes podem entrar em contato por e-mail. Tem salas de bate-papo também como forma de contato com a empresa.
A empresa ela pode também disponibilizar recursos de rastreamento, é importante isso, para a pessoa saber onde que seu produto está, páginas personalizadas na web, né? Então, é, os clientes têm como dizer o que é que você quer que gosta, o que é que não gosta, para melhorar ali seu atendimento ali na própria página. E, enfim, tem outras centrais de atendimento, onde você pode utilizar também ali o telefone, né, para você entrar em contato com a empresa. Então, galera, vamos caminhando aqui para o final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Não deixem de ler o material, não deixem de ler os e-books. Tá? É muito importante que você leia todos os e-books, todas as unidades, 1, 2, 3 e 4. Lê com calma, lê com atenção, que vai valer muito a pena, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Um forte abraço. A gente se vê em uma próxima disciplina. Caso não, é sempre um grande satisfação estar com vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau.